Eu estava lendo um artigo hoje fazendo uma comparação entre o que está dizendo o Lula e o que anda dizendo o Zé Dirceu. E quanto em relação ao Lula, ele fez aí uma entrevista famosa, acabei nem vendo essa entrevista ainda, em que ele faz um apelo ao PT, para o PT ir para a rua, o PT se organizar, aquela coisa toda. Ou seja, uma coisa muito voltada para o próprio PT, inclusive defendendo a necessidade de que lance candidato a presidente, a vice, saia para a rua, bababá, independente de quem vem com ele ou que deixe de vir. E na questão do Zé Dirceu, eu achei muito interessante porque ele defende, para que se tenha algum tipo de perspectiva de vitória em 22, que se organize desde já uma frente de combate ao Bolsonaro e que não se dê prioridade ao lançamento de candidatos a presidente. Eu achei interessante essas duas posições, eu achei muito interessante a posição do Dirceu, no sentido de, digamos assim, de ver a necessidade de uma frente plural, mais ampla, nesse momento, voltada contra o Bolsonaro, ao invés de esperar para tentar derrotá-lo em 22. O que você acha dessa perspectiva aí? Olha, eu tenho acompanhado um pouco esse debate e considero que essa posição do José Dirceu é muito lúcida. Mas eu queria fazer uma observação, porque há muitas farpas, muita agressividade nesse debate, e se esquecem o fato de você estar num partido, de eu estar também, nós sermos ligados a um partido, não nos autoriza a exigir que os outros que estão ligados a outros partidos tenham a nossa concepção e a nossa prática. Nós estamos falando de partidos, de partes que se organizam para a luta política. E nesse processo da luta de classes no Brasil, houve, em 1988, uma manobra hábil das classes dominantes, que foi colocar as eleições em segundo turno. Foi uma manobra extremamente hábil e, do ponto de vista das classes dominantes, correta. Tanto que só houve um lapso que eles rapidamente corrigiram, não é? Que foi os dois governos Lula e da Dilma, que foi esses governos aí que saíram um pouco dos trilhos que eles planejavam. Então, essa é a realidade. Nós existimos uma realidade que as eleições são em 2 turnos, presidenciais para governador em grande parte das cidades. Esse é um fato. Isso é lei e não tem como a gente alterar isso, pelo menos até agora. E nós estamos falando de partidos. O partido é um grupo de pessoas maior, menor, milhares, milhões, que se articulam, se organizam em cima de um projeto político de poder. E, claro, se ele tem esse projeto político de poder, ele vai apresentar as suas propostas, a avaliação, porque senão não tem sentido a da existência desse partido. Ele só existe enquanto partido na medida em que ele vai buscando se afirmar enquanto partido. Então, hoje se fala muito de uma unidade das esquerdas, de frente ampla. Eu defendo isso também. Mas, veja, se a gente ficar só nesse discurso, nós perdemos a dimensão de como é que está o jogo político e como as frações de classe estão se movimentando, partindo do pressuposto que eu creio que é precipitado e pode ser equivocado, que no segundo turno estará Bolsonaro. Então, aqui, nós, no outro campo, anti-Bolsonaro, tem aqueles que estão se apresentando como candidatos aí ao segundo turno. Vejamos, qual é a posição de setores das frações do capital financeiro, do agronegócio, da burguesia, do comércio, das camadas médias. Então, nós temos que observar, é este movimento que é o movimento real. E eu já observo que há uma perda de poder do bloco de poder que se estabeleceu com o Bolsonaro ao assumir em 2019. Está havendo disenções. E aí muita gente critica a Globo. Eu gosto muito de seguir a Globo, porque a gente percebe as tendências que estão manifestando. Né? Então, por exemplo, está surgindo. Qual é o candidato que vai se contrapor a um candidato que você está dizendo aí do PT, ou Lula, sei lá, ou seja, no fundamental, para eles nem interessa muito isso. Qual é o candidato que tem condições de chegar ao segundo turno e vencer o Bolsonaro? Esse é o teste que está se fazendo.